família da Natação Criativa, quero agradecer muito a sua presença, que acompanha a gente pelo YouTube, pelo Spotify. Temos mais de 350 mil seguidores lá no Instagram. E hoje um papo muito importante, vamos falar sobre saúde mental para você, professor. Você cuida de todo mundo, mas quem cuida de você? Tá na hora de você ter um olhar, um autoconhecimento e começar a perceber também o que está te atrapalhando, o que está te incomodando, ou às vezes você está somatizando e ficando doente por causa disso. E eu trouxe uma especialista no assunto, Irene Reis, para falar sobre isso. Muito obrigado pela presença, Irene. Obrigada, Renato, pela oportunidade. Que bom estar aqui com você e com toda a audiência. Me sinto muito honrada. E antes de começar esse bate-papo, quero agradecer os nossos parceiros, a Tibum, academia lá de Mato Grosso do Sul, que visa a educação da natação através da segurança aquática, da prevenção e a formação global das nossas crianças. Plataforma Educar, com mais de 200 cursos para você estudar onde quiser, como quiser e quantas vezes quiser, todos com certificado. O aplicativo da Swimtrack, que vai monitorar a evolução do seu aluno. A fábrica Criativas de Aulas de Natação, que te auxilia na criação de planos de aula. E a Sobrasa, a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, que visa a redução no número de casos de afogamento. Se você não é voluntário da Sobrasa, entra no site sobrasa.org, venha ser voluntário assim como eu sou e leve projetos para a sua cidade. Irene Reis, conta aí para o nosso público aí, ainda mais que você vem dessa parte da inclusão, da educação, como você chegou e como você virou autoridade no assunto nesse mercado. Eu venho de uma educação pública e encontrei na educação meu lugar de pertencimento. Então, eu sou professora de sala de aula há mais de 2 décadas em sala de aula, mas nunca abandonei a pesquisa. Sempre conciliei pesquisa acadêmica com atividade e atuação em sala de aula e, ao mesmo tempo, com um ativismo de multiplicar esses conhecimentos para os colegas educadores que não têm os mesmos privilégios e oportunidades que eu tenho. Então, eu sempre fiz parte de projetos sociais, e hoje, além dos projetos sociais, a gente tem uma consultoria que é o grupo Reinventando a Educação. Aliás, já aproveita e siga aí Reinventando a Educação em todas as redes sociais. E por que a saúde mental é tão importante para o desenvolvimento dos profissionais que estão ouvindo a gente aí do outro lado? Porque a educação, ela começa pela emoção. Emoção, dentro da palavra, tem emotion, motor. O nosso motor é esse. Então, a gente precisa cuidar das nossas emoções para que a gente possa promover uma educação. A educação começa justamente pelas emoções. Se as nossas emoções estão desorganizadas, a gente não consegue fazer a melhor entrega para as pessoas que com a gente convive. A gente costuma falar muito de saúde no paradigma da doença. E a gente não devia pensar a saúde assim. Na verdade, a gente tem um Ministério da Saúde que mais bem podia se chamar Ministério da Doença, porque a gente cuida mais de pessoas doentes e a gente cuida pouco de prevenção para que isso aconteça, né? Então, quando a gente fala de saúde, principalmente de saúde mental, que é a garantia da nossa saúde integral, a gente está falando de colocar o sujeito no seu estado ótimo, no seu estado de florescimento, para que ele possa contribuir com a sua comunidade. Então, imagina só, o professor é, dos profissionais em geral, a pessoa que tem mais contato com pessoas no seu dia a dia, né? E cada pessoa tem o seu próprio motor, o seu próprio sistema, a sua própria circuitaria emocional. Então, se a minha não estiver em ordem, eu não consigo organizar a dos demais, né? Então, eu preciso cuidar de mim, aprender a cuidar de mim. E aí eu vou puxar um gancho do que você falou da parte de prevenção, e aí essa prevenção ela é multifatorial. Uma delas é a atividade física. De cada duas mortes, uma podia ser prevenida com a prática regular de exercício físico. Aí eu pergunto para você, profissional aí do outro lado, será que você tem tempo para fazer essa atividade física, para pensar nesse seu corpo e fazer essa prevenção? Então a gente tem parceria aí com médicos atletas e exercício é remédio, 2 correntes aí que buscam a atividade física como prevenção e não a utilização de remédios, porque a gente sabe que tem os efeitos colaterais. E aí a gente vai falar agora sobre a parte dos professores estressados. Aí a gente tem um levantamento aí que 71% dos profissionais brasileiros estão com sobrecarga de trabalho, segundo o IPEC, Inteligência em Pesquisa e Consultoria Estratégica, pesquisa realizada em 2022. Então, se 71% desses professores estão estressados, quais são os principais fatores que levam esse estresse na prática do docente?
Imagina só que a prática docente inclui relacionamento. Então, como que eu me relaciono bem com as pessoas e comigo mesma se eu estou sequelada, se eu estou prejudicada, se eu não estou com as minhas plenas faculdades em ordem? Então, a primeira grande questão é a ruptura com os vínculos. O profissional não consegue manter vínculo, né? E o aluno precisa de vínculo para ele conseguir aprender. O principal pilar da aprendizagem é estabelecimento de vínculo. Se eu estou com a minha saúde mental danificada, eu não consigo estabelecer vínculo com o outro, portanto, eu que sou a pessoa responsável por fazer com que a aprendizagem ocorra, eu fico incapacitado de fazer isso. Então, isso provavelmente tenha muito a ver com o que a gente acompanha hoje de baixos, de indicadores de educação e de aprendizagem cada vez mais decrescentes, né? As nossas crianças aprendem menos. Provavelmente porque a gente está cuidando pouco do nosso educador, que não está em condições de fazer a gestão dessa aprendizagem como deveria. E aí a gente vai falar agora um pouco sobre o burnout, que é um passo depois desse estresse. A gente tem um estudo aqui de 25% a 69% dos profissionais brasileiros já sentiram o burnout. No Rio de Janeiro, 50% dos profissionais já foram diagnosticados. E o que é esse burnout e como isso afeta os professores? Sabe aquela expressão popular, tô só o pó? O burnout é isso. Então é a síndrome do queimado. Eu queimo de dentro para fora e eu fiquei só a cinza, só o pó. E o pó se desfaz. Ele não está íntegro para poder funcionar bem. Então, todo esse cenário de professor sobrecarregado, trabalhando 3 jornadas, principalmente no caso das mulheres, né? A educação ela é composta predominantemente por educadoras, né? A maior parte da população de professores de sala de aula é composta por educadoras. Então, as mulheres ainda vitimadas por um patriarcado, elas precisam dar conta de toda a jornada laboral, 2, 3 jornadas, e chegar em casa e fazer mais uma jornada, porque os homens, claro que eu espero que você seja a exceção, né, Renato? Os homens ainda verbalizam coisas atrasadas do tipo, eu vou ajudar a minha esposa em casa, como se a incumbência fosse dela. Isso a gente está falando, claro, de casais heteroafetivos. Ele verbaliza coisas desse tipo, né, de, eu vou ajudar a minha esposa em casa. Né? Então, bem complicado quando em casais héteros a gente ainda vê esse patriarcado que coloca a mulher nessa condição de que, se bem por um lado ela está trabalhando fora, por outro ela precisa chegar em casa e se encarregar da dinâmica da casa, do cuidado com os filhos, e ela precisa se contentar com a ajuda do parceiro. Né? Então, hoje a gente entende que essa é uma grande demanda, mas o educador em geral, heteroafetivo ou homoafetivo, mulheres e homens, o educador de maneira geral, ele está sobrecarregado, porque ele tem um monte de burocracias para cumprir, já que muitos dos indicadores de educação são quantitativos. Quantas vezes você acessou a plataforma? Quantas vezes você fez não sei o quê? Quanto tempo você ficou conectado? São indicadores quantitativos que pouco revelam sobre a qualidade do trabalho dele em sala de aula. E ele tem um monte de burocracias bem inúteis para cumprir. Muitos relatórios que ninguém vai ler, ficam lá engavetados, muitas reuniões que não levam a lugar nenhum, e ele tem pouco tempo para preparar uma coisa que ele devia fazer, digamos, com muita excelência, que é a aula e que é estudar. O professor, quando ele decide por essa profissão, é porque, por excelência, ele é um intelectual, ele é uma pessoa que quer se dedicar à construção do conhecimento. A construção do conhecimento não se dá por obra do Divino Espírito Santo, não tem um chip que eu baixo no meu cérebro, descarrego o conhecimento. Eu preciso parar, eu preciso ler, eu preciso estudar, eu preciso correlacionar uma informação com outra e tal. Bom, se eu não tenho tempo para isso, o que eu faço? Eu vou no automatismo daquilo que em algum momento me ensinaram. Então, não é raro a gente ver, como diz meu amigo José Pacheco, muitos professores que dizem, tenho 20 anos de experiência. Aí o Pacheco diz, na verdade, você tem 1 ano de experiência e 19 anos de repetição da primeira experiência. Olha como é, de fato, o que acontece. Né? Então, por que você ficou 19 anos repetindo aquela primeira experiência? Porque você não teve espaço para fazer nada diferente, já que não te dá tempo de estudar. Né? Entra também a questão que você falou sobre atividade física. Não existe saúde mental
sem movimento do teu físico. O teu mental, o físico, o mexer o teu físico, não é para você ficar saradão, bonitão, gostosona. Não é sobre isso. O movimentar o seu físico é para proteger o seu cérebro. Né? Se esse físico está ali inerte, fazendo ali o que precisa ser feito nas obrigações do dia a dia, e ele não tem um movimento intencional, porque também a intencionalidade, você sabe muito bem, é muito importante na prática física. Estou caminhando não para ver a natureza por um exercício de contemplação, que também é muito legal, mas porque eu quero estimular o meu sistema cardiovascular. Eu preciso fazer isso intencionalmente. Se eu não consigo tempo, agenda para fazer isso, claro que a minha saúde mental está muito comprometida. Nossa, você falou vários pontos importantes aí, né? Então, o exercício físico ainda de forma voluntária e você pensar no que você está fazendo, intencional, você fazer é fundamental. Então, às vezes, você vê pessoas na esteira assistindo televisão ou assistindo celular. Então, fundamental você estar ali nessa atividade, e isso é fundamental para o profissional. Então, quantas vezes por semana você está fazendo atividade física aí do outro lado? E você falou de 2 parceiros nossos aqui, a plataforma Educar, que vem com ensino online e até presencial, porque a gente percebe essa dificuldade do profissional conseguir ter tempo para estudar, porque eu de cada vez trabalho sábado, trabalho domingo, e ele não tem tempo de conseguir fazer o que é o essencial para esse professor, ir atrás de conhecimento, porque muitas vezes eu estou na faculdade, quando eu saio da faculdade, o que eu aprendi na faculdade já mudou. E aí eu passo 2, 3 anos na minha profissão, o mercado já mudou e eu preciso ir atrás de novas informações. E a gente tem a Fábrica Criativas de Aula de Natação, que é um grupo que auxilia os professores na montagem de planos de aula. Porque a gente vê que alguns professores não têm esse tempo de montar um plano de aula coerente, assertivo, para levar no dia seguinte para apresentar na sua aula. Então a gente tem esse projeto que auxilia os profissionais aí por essa falta de tempo e às vezes gastando tempo em coisas desnecessárias aí. E esse é um dos erros, inclusive, Renato, dos formadores. Nós, na Reinventando a Educação, somos uma consultoria que vamos até as escolas, formamos os líderes, formamos os professores. E nós temos como premissa justamente o que você falou da plataforma, de oferecer para os educadores o bolo pronto. Não é a receita do bolo, é o bolo pronto. Por quê? Justamente porque nós somos, todos os nossos educadores, somos educadores de sala de aula e sabemos que alguém precisa vir e dizer, faz isso aqui desse jeito, seguindo esse passo a passo, para que a partir daquilo a gente possa ter uma atuação um pouco mais criativa, mas que alguém ajude a gente a sair desse automatismo. Então, isso que você traz, né, que é o que a plataforma a Educar proporciona e a Fábrica Criativa também e tal, que é a estrutura pronta, de fato é uma necessidade para os professores. Por quê? Porque se eu não saio desse ciclo de ter que levantar, trabalhar e correr e fazer burocracia, a prioridade de uma estrutura escolar é dar conta da burocracia. Você é avaliado, olha o absurdo, você é avaliado nas escolas por se você dá conta ou não da burocracia. Aí você diz, espera aí, o cliente da escola então quem é? Isso é um erro conceitual. O cliente da escola devia ser quem está ali todo dia consumindo aquilo que a escola oferece como produto, ou seja, o aluno. Aí você pergunta para o aluno, quando foi a última pesquisa de satisfação que você respondeu, dando conta da sua experiência como consumidor deste produto que esta instituição oferece? Nunca. Nunca. Se é uma escola pública, não está preocupada com isso, não pergunta para ninguém, fica submissa aos indicadores externos de provas oficiais do governo. Absurdo. Porque é um indicador quantitativo. Se é uma escola privada, vai consultar pai e mãe, que é o pagante. Olha que absurdo. E a criança nunca é consultada sobre a experiência dela, a experiência real dela na educação, né? Então, a gente precisa, sim, um dos fatores do burnout é a sobrecarga? Como que a gente alivia essa sobrecarga? A gente entrega o bolo pronto, muitas vezes. E isso não é achar que o professor não é capaz de preparar a aula. Isso é uma generosidade com um profissional que está queimando de dentro para fora e sem condições físicas e mentais de dar conta de criar. Sim, eu já trabalhei em algumas instituições. Uma delas, por exemplo, a gente tinha que fazer a chamada, entregar oficialmente todo mês. A gente tinha que passar limpo, não podia ter rasura, não podia ter nada, tudo perfeito. Se você esquecesse alguma coisa, você tinha que refazer tudo de novo, tinha que fazer relatório dos alunos que você passou, não passou. Então, era trabalho assim, e muita gente falava, vocês reclamam de tudo, menos de dar aula.
Vocês dão aula lá? Porque era tanta burocracia, tanta coisa, que o dar aula era uma coisa secundária. É uma coisa que tá lá. Aí a gente fala de burnout, mas a gente precisa falar de uma coisa que poucas vezes a gente fala, que é o desamparo aprendido. O que é esse desamparo aprendido? É você tentar de tudo, não encontrar solução, não encontrar alternativa até você desistir de tentar, né? Então o professor preparou uma excelente aula, ele se entregou, ele saiu satisfeito, ele saiu feliz, e aí alguém chama ele na direção, ele fala assim, claro que é para me elogiar, porque olha o que eu estou fazendo pelos meus alunos. E não é para criticar, professor, o senhor não entregou a prova na data certa, viu? Você tinha que ter entregue a prova no dia 9, você entregou no dia 11, ou você precisava ter corrigido isso e entregue as notas no sistema, tal horário, e você passou meia hora daquilo. Ele fala, não, pera, tem alguma coisa errada, eu vou tentar, eu vou tentar de novo, eu vou tentar mostrar para as pessoas que o importante é dar aula. Então ele vai e tenta de novo, e não foi reconhecido de novo, e ninguém olhou de novo. E aí o pai na reunião também não está preocupado com a qualidade da aula, ele está preocupado só com a nota da criança veio abaixo do que o pai tinha de expectativa do que é bom e não. Então, não, mas eu vou tentar de novo. Aí chega uma hora que você ouve do professor, sabe o quê? O sistema é assim, não tem como mudar, eu vou aceitar. Desamparo aprendido. Ele não tem a quem recorrer. Porque o pai não entende de educação, a mãe não entende de educação, cobra coisas que não deveriam cobrar, né? Não entendem de educação, mas cobram e impõem suas religiões, suas crenças, seus preconceitos. O professor não pode nem discutir aquilo. Né? A direção, normalmente, a liderança, não está bem formada para evitar a sobrecarga do professor, evitar o burnout, evitar as questões que envolvem saúde mental. E a criança está tão sobrecarregada quanto o professor. Você vê que os indicadores de saúde mental, de doença mental, dentro da escola, são altíssimos entre alunos e entre professores. Então, ambos estão vivendo esse desamparo aprendido de não tenho a quem recorrer, não sei o que fazer com isso, né? Então a gente entende que o mundo está mudando, as tarefas mudam, a gente tem mais tarefas como professor. Eu já tive locais que eu trabalhei que eu tinha que olhar matrícula, ver se o aluno matriculou, olhar atestado médico, o aluno ficava doente, tinha um caderno que ele colocava atestado e tinha que dar visto, aí passava a coordenação, você não deu visto, te dava bronca, e aí a aula você não conseguia dar aula e você via que uma pessoa que tinha uma aula às vezes inferior à sua, recebia às vezes até mais elogios do que vocês, para que eu me esforço tanto? Isso. E a aula começa a ser secundária. Desamparo aprendido. Desamparo. Exato. E aí a gente falou do estresse, falou do burnout, mas como prevenir e evitar esse estresse, esse burnout que, como a gente viu, acompanha diversos professores aí do outro lado? A primeira coisa é priorizar atividade física, como a gente falou. Então, mas eu não tenho tempo. Eu fui muito criticada na rede social, em um dos vídeos que viralizaram na Reinventando a Educação, porque eu falava disso. Eu dizia, pelo menos meia hora por dia você precisa fazer uma atividade física. Mas Irene, você não pode falar do alto dos seus privilégios. É verdade, eu tenho inúmeros privilégios. Mas olha só, se você não tem os mesmos privilégios que eu, mas você anda de ônibus, por exemplo, desce 2 pontos antes. Quantos anos a gente está falando disso, né? Se você pode, na hora do intervalo, não ficar lá na sala dos professores, sentado, vai caminhar pelo pátio, né? Não é o ideal? Não. O ideal é exercício físico intencional por tanto tempo e tal. Mas é melhor do que a inércia, é melhor do que não fazer nada. Você precisa se expor. Um presidiário tem direito a 2 horas, direito constitucional, tá? A 2 horas de banho de sol por dia. O professor e o aluno, gente, tem 15 minutos de intervalo. Tá ali na escola, em período integral, das 7 às 5 da tarde, muitas vezes, com 15 minutos de intervalo. Como pode o presidiário ter mais hora de sol, mais banho de sol, que o educador e que o aluno? Vê como a gente está com as coisas bem doidas? Muito doidas. Não tem como a gente não estar mentalmente sequelado. Então, você entender que você precisa, sim, se expor ao sol. Você priorizar uma alimentação balanceada, porque ela influencia na maneira como o seu cérebro está operando, como o teu cérebro está funcionando, né? E você procurar, mesmo dentro de uma sala de aula, eu vou falar assim, ó, eu sei que é o objetivo do seu programa, dar entregas práticas para que amanhã o professor entre em sala e consiga aplicar. Então, bora fazer isso. Amanhã, lá na sua sala de aula, depois de ouvir esse podcast, o que você vai fazer? Você entrou numa sala de aula caótica, com 40 alunos, aquele calor infernal, o que você vai fazer? Entrar na luta? Você vai tentar apaziguar. Apaga a luz.
põe uma musiquinha de fundo se você puder. Pode ser no seu celular mesmo, põe uma musiquinha de fundo se você puder. Organiza os espaços externos para ajudar na organização dos espaços internos. Convida o seu aluno a fazer uma respiração intencional. Ah, a gente precisa respirar. Irene, mas eu respiro, senão eu estaria morta. Eu sei, mas eu estou falando de respiração intencional. É você inspirar e expirar conscientemente, prestando atenção no ar que entra, no ar que sai pelas suas narinas, na temperatura desse ar. Só esse movimento, só eu falando, você já não faz aqui uma viagenzinha para dentro, né? Então você já diminui esse turbilhão da sua mente, já vai se acalmando e ajudando a que os seus alunos também se acalmem. Em vez de priorizar o conteúdo imediato, faz ali uma roda de conversa. Uma roda de conversa você pode fazer com 40 alunos, sim. E isso vai diminuindo as tensões, criando os vínculos, que é o que vai possibilitar depois você fazer toda a elaboração do conteúdo obrigatório. Vê lá se alguém precisa fazer um investimento supremo na escola para que a gente possa fazer isso. Para a sua aula, para distribuir uma folha com um lápis de cor e fazer um exercício de pintura. A gente está numa outra doideira também, né, Renato? A gente põe o aluno, o adolescente, a criança no celular e a gente vai lá na livraria e compra mandala, né, para fazer. Então, oi? Vamos lá. A gente precisa de mandala tanto para aluno quanto para criança. Mandala são esses desenhos, normalmente em formatos de circunferência, que vão convidar a criança, o adulto ou qualquer pessoa a um momento de internalização pela pintura. A pintura, além de todo um despertar da criatividade, além de todo um momento de internalização e aquietação da mente, além de toda uma construção e fortalecimento do sistema autorregulatório, a pintura, ela ajuda a criança a ter mais atenção e foco. Qual é o grande problema da educação hoje? Nem nós, adultos, nem as nossas crianças conseguem pôr atenção, sustentar a atenção por mais do que 3, 5 minutos. Então não adianta a gente ficar só encurtando a aula. A gente precisa fortalecer esse sistema atencional, né? E essas são técnicas muito acessíveis que amanhã você pode colocar na tua sala de aula e você pode criar esse ambiente de troca com os teus alunos, de vínculo. Sabe aquilo lá que o Jacques Delors falou em 1999 sobre a educação esconde um tesouro lá na Unesco e que ele colocou os 4 pilares da educação: aprender a ser, a fazer, a conviver? Bom, a gente precisa do aprender a conviver. Não dá pra gente aprender a conviver enfileirado, olhando a nuca do amiguinho. A gente precisa do olho no olho. A gente precisa aprender a fazer vínculo o tempo todo. Então a gente precisa ter a coragem de reinventar a estrutura da sala. Então, a gente colocar os nossos alunos em dupla, em trio, em roda, no chão, a gente sair da sala de aula, ocupar outros espaços da escola, para que a gente também não fique sobrecarregado. E não achar que isso representa perda de tempo, e entender que a diferença entre gasto e investimento, quando de tempo se trata, é o que eu consigo como benefício. Eu não estou gastando tempo, eu estou investindo tempo na construção de vínculo, na construção de relacionamento, que vai gerar como consequência oportunidade de aprendizagem, as tais das janelas de aprendizagem. Agora, se eu não investir tempo nisso, eu fico lá como professor berrando, gritando, acabando com as minhas cordas vocais, estressado, com burnout e sem ensinar o conteúdo. Então, percebe? Isso são coisas que eu posso fazer, eu, Irene Reis, amanhã eu entro na minha sala e eu posso fazer isso, independentemente de ter um chefe tóxico, que não raro acontece. Independentemente de não ser socialmente valorizada. Porque eu não estou fazendo isso só para ser valorizada, para ganhar mais ou ter uma promoção, etc. Eu estou fazendo isso como estratégia de autocuidado. Então, se eu preciso desacelerar, eu desacelero com os meus alunos. Eu ponho uma música que nos coloque, a música é muito potente. Você vê quando a gente fala de neurociência, eu sou especialista em neurociência e comportamento. Quando a gente fala de neurociência, a gente lembra as pessoas de que, por exemplo, se alguém tem Alzheimer, você sabe, Renato, que a última coisa que vai da memória, que se escapa da memória da pessoa é a música. Eu não me lembro mais que você é meu marido, eu não me lembro mais que ele é meu filho, eu não me lembro mais das minhas relações, mas eu me lembro de uma letra de música inteira. Olha que delícia a gente saber disso.
Se a gente sabe disso, a gente precisa usar a música como recurso educativo também. E a gente usa pouco isso, né? E isso a gente pode usar amanhã na sala de aula. E vai ajudar a gente a ter melhor saúde mental, o nosso aluno a ter melhor saúde mental. Vai organizar os espaços externos, organizando os espaços internos para promover uma aprendizagem significativa e real. Então você deu tarefas, desafios aí para o público aí de casa. Eu vou dar mais algumas que você falou, mas eu vou reforçar. Qual a função que você faz aí na sua casa? Então, não é a ajuda que você faz, qual é a sua função? Você dividiu a sua função? Qual que é a função sua, da sua esposa? E o outro é seu exercício físico. Então, quando você faz, quanto tempo da semana reservar ali na sua agenda? Você falou sobre a importância da respiração. A gente tem uma entrevista falando sobre a importância da respiração e essa respiração voluntária. Ela elimina até 80 toxinas dentro do seu corpo. Então, ajuda você também a trazer esse momento mais de relaxamento. Problema das cordas vocais, muito recorrente em professores. A gente também tem uma entrevista aqui no canal falando com como você fazer a preservação e a prevenção das suas cordas vocais, que é um problema comum entre educadores. E para a gente caminhar aqui para o final, Irene, que a gente tem pouco tempo e a gente tem muita coisa para falar, mas qual que é o papel aí das instituições de ensino na promoção da saúde mental? Você vê que as instituições estão preocupadas com os professores, tem ações, deveria ter, como que funciona? A gente ainda... Olha, quando eu era adolescente, eu li um livro que marcou a minha vida e eu falo dele sempre, que é O Cidadão de Papel, escrito pelo Gilberto de Menstein. A gente tem papel. Agora, em 2023, a gente teve a criação de uma primeira política pública, de fato, para cuidar da saúde mental do professor. Um pouco antes, a gente teve a institucionalização da necessidade de a gente ter psicólogos dentro da escola. Mas tudo isso é pavê. Sabe? Isso não está funcionando de verdade. Primeiro que na educação pública colocaram um psicólogo para cuidar de 10 escolas. Como? E depois que estão pensando no psicólogo para cuidar diretamente do aluno, o aluno não vai se abrir com alguém estranho e alheio à vida dele. Não vai. O aluno ele precisa de confiança. Com quem o aluno tem confiança, se não com o professor? Então, a gente precisa de políticas públicas e uma estrutura de liderança em escolas privadas, por exemplo, capaz de entender que é o professor que precisa ser fortalecido. A educação só começa quando eu olho e foco no professor e nas necessidades que ele precisa ter atendidas. Se o mental desse professor não está funcionando, esquece aquela compra bilionária de um equipamento tecnológico super sofisticado, porque quem vai operar esse equipamento é o professor. E ele não está bem para operar a própria vida, bebê. Como é que ele vai operar um equipamento? Não faz sentido isso. Então, esses são os absurdos que a gente tem na educação. Então, a gente precisa ter vergonha na cara. Né, cuidar do nosso professor, para que esse professor bem cuidado possa cuidar dos seus alunos e possa cuidar de que esses alunos aprendam. E é só assim que a gente vai ter futuras gerações muito melhores do que as nossas. Se bem a internet democratizou muitos assuntos, veja, eu não sei você, mas eu tenho mais de 40 anos de idade e na minha geração a gente não falava sobre emoções. Era tudo mimimi. Ainda tem uns resquícios de gente que você fala de burnout, você fala de depressão, você, é tudo mimimi. Isso aí é falta de uma pia para lavar louça, né? Essa geração está muito melhor que a nossa. Mas não é graças à educação. É graças à internet. A internet, se bem tem muita coisa reprovável, ela popularizou conteúdos que eram só do nível intelectual. Então, a real função da escola hoje, sim, é ensinar, é aprender a conviver e ensinar sobre ser humano. Eu costumo sempre falar de um termo que eu criei, que é o humano praticante. Sabe aquilo que o IBGE pergunta para as pessoas assim, qual que é a tua religião? Eu sou católico não praticante. Tem gente que é humano não praticante. É gente que tendo cara e corpo de gente não é. Por quê? Porque não sabe acolher, porque não sabe cuidar, porque não sabe sobre emoções, porque não sabe sobre saúde mental. Então, a real função da escola, na era da inteligência artificial, na era da democratização da informação, pelas redes sociais, a real função da escola é promover vínculo, convivência, respeito e desenvolvimento humano. Então, eu sou uma ativista da educação amorosa para um desenvolvimento humano integral e é, sobretudo, isso que fazemos na Reinventando a Educação em todas as plataformas que a gente tem. No grupo Reinventando a Educação, nós estamos preocupados em levar para as pessoas esta informação de que a educação precisa ser promotora de um desenvolvimento humano integral. A gente vem de uma geração sequelada que, graças a teorias do Descartes, por exemplo, separou corpo de mente.
Já entendemos que isso não funciona, né? O professor Damasio criou um livro, O Erro de Descartes, em que ele mostra muito bem que isso aqui é uma unidade só. Unidade, corpo, cérebro, mente, espírito. E espírito não é sobre religião, é sobre a sua conexão com o todo, né? A gente não falava de nada disso. A gente estava muito preocupado em saber quem descobriu o Brasil, quando descobriu o Brasil, quais são as datas comemorativas, blá, 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 blá. Então, a real função, a atual função da escola, num momento em que se democratizou a informação pelas redes sociais, é a gente ensinar sobre ser gente. Porque essa é a nossa matéria pendente. Não adianta ter dados decorados sobre questões históricas ou fórmulas matemáticas se eu não souber como gente funciona. E gente funciona quando ela aprende a incorporar conceitos, passar pelo seu corpo conceitos que são importantes. Experienciar. E ninguém pode experienciar absolutamente nada, a não ser fracasso e depressão, sentado, enfileirado, enlatado numa sala de aula. E isso vale para professores e para alunos. E você falou um pouco aí dos seus projetos, queria que você falasse para o nosso público, suas redes sociais, ou seus projetos de consultoria, cursos, que as pessoas conseguem te procurando ali nas redes sociais. Vocês podem me encontrar nas redes sociais da Reinventando Educação. A Reinventando Educação está em todas as redes sociais, vocês acham a gente em todas elas. Então sigam-nos por aí e levem a gente para dar palestras e formações nas suas escolas, nas suas instituições. Isso é de fundamental importância. Além disso, dentro do nosso site reinventandoeducação.org, a gente tem uma plataforma de cursos também voltados ao desenvolvimento deste profissional tão pouco cuidado, né? Então hoje a gente precisa de uma atenção total ao professor para que ele possa de verdade se reinventar e entender que também depende muito dele essa mudança de atitude. Se bem há muitas coisas que não dependem da gente como professor, ganhar mais, eu adoraria, todo professor de sala de aula adoraria, né? Não está na minha alçada. O que eu posso fazer então? Eu posso buscar maneiras para eu me divertir, para eu também usar a internet para eu mostrar o meu trabalho e também divulgar o meu fazer. A gente tem muitos preconceitos com a internet sendo educadores, então a gente continua nesse lugar de quem é usado pela internet não a usa, né? Então quando a gente sai desse lugar, a gente passa a usar toda essa aparelhagem tecnológica para o nosso benefício. Então, a gente construiu uma plataforma com muitas formações destinadas aos educadores e a gente distribui também gratuitamente muito material pelo nosso Instagram, etc. Eu vejo alguns professores brigando aí, principalmente com a inteligência artificial, inútil, em vez de se beneficiar com isso. Então tá aí, não tem como você lutar contra. Então eu queria agradecer muito, Irene, ao seu conteúdo. A gente poderia ficar aqui um tempão falando, agradecer os nossos parceiros e principalmente ao William Borghetti, que te trouxe aqui. Amigo, obrigada. Foi a ponte aí. E agradecer vocês aí do outro lado, compartilhe essa entrevista, com certeza alguém precisa ouvir isso. Ative a notificação para sempre receber os novos episódios e, claro, sigam o nosso canal. Queria agradecer muito a Irene, agradecer aos parceiros e agradecer vocês. Muito obrigado e até a próxima entrevista. Obrigado e cuide-se bem. Tchau, tchau.